Há muito tempo atrás eu fui bancário. Eu trabalhei numa agência do Bradesco por um curto espaço de tempo. Foi uma boa experiência, embora por muito pouco tempo. Naquela época, os bancos já lucravam muito, não tanto quanto hoje. Mas não havia tecnologia. Então, tudo que um cliente precisava, obrigatoriamente ele precisava de alguém para atendê-lo. Um simples extrato, por exemplo, tinha que ser pedido no balcão a um atendente. Com a tecnologia e com a globalização e a necessidade das empresas de lucrarem cada vez mais, foram se extinguindo os funcionários e muita coisa substituída pela tecnologia. Só que há uma situação em que se desconsidera que parte da população brasileira ela não tem intimidade com mecanismos tecnológicos e ela precisa, sim, de um atendimento diferente. Se essas pessoas forem idosas ou portadoras, ou forem pessoas com deficiência, não se usa mais o termo portador de deficiência, ou pessoas com deficiência, elas precisam ainda mais desse atendimento. Então, o projeto do deputado Amaro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo para atendimento aos idosos e deficientes nos caixas de autoatendimento e dar outras providências. Isso seria fundamental, ainda que fosse um estagiário, mas que tivesse ali, porque às vezes, eu tenho certeza que muitos deputados já viram isso acontecer, um idoso tentando sacar ou fazer algum tipo de movimentação no caixa eletrônico e ele pede auxílio a qualquer um que estiver na fila, inclusive falando a sua senha para a pessoa. Quer dizer, olha o risco que essas pessoas acabam tendo ali nessa situação. Então, é um projeto, sim, de interesse social, é um projeto importante. E é curioso, no caso dos bancos, e aí mais uma vez fazendo essa reflexão de que eu já fui funcionário de banco no passado, que os bancos de lá para cá, eles passaram a lucrar cada vez mais. Você observa, por exemplo, se você pegar o balanço dos bancos nesses 3, 4 anos de crise no Brasil, onde as pessoas fecharam suas lojas, onde pessoas perderam seus empregos, você vai ver que o lucro dos bancos só aumentou. Você não vai ver banco que teve prejuízo. Então, assim, de um ano para o outro, olha, o lucro do Santander aumentou em 13% em um ano. O lucro de não sei o que aumentou 14%, aumentou 15%. E cada vez mais eles retiram serviços. Cada vez mais você tem que fazer as coisas pela internet. Claro que possibilitar que você faça pela internet e pelos mecanismos eletrônicos do próprio banco, nas agências, isso é importante. Mas não é salutar que os bancos retirem cada vez mais funcionários a ponto de muitas vezes, sobretudo essa população mais carente e principalmente os idosos, aquelas pessoas que não têm afinidade com tecnologias, que tenham dificuldades e corram até riscos ali de terem o seu dinheiro roubado, de ter dinheiro da sua conta transferida para outra conta, de serem vítimas de pilantras nessas situações. Então, é um projeto de interesse social, sim, principalmente considerando que bancos têm um lucro exorbitante. Quer dizer, que diferença faria para uma agência bancária ter um estagiário a mais ou mesmo um funcionário, alguma coisa assim, para acompanhar esse tipo de público? Notadamente os idosos, que têm uma dificuldade maior e muitas vezes são pouco letrados e não têm intimidade realmente com as tecnologias. Então, assim, visando a questão da segurança dessas pessoas, do bem-estar, do direito dos idosos, seria muito importante que um projeto assim fosse aprovado e que as agências tivessem sim ali alguém para acompanhar as pessoas com deficiência, para acompanhar os idosos, para que eles tivessem garantido o seu direito pleno de usar os serviços bancários pelos quais pagam, obviamente, porque não há serviço bancário que seja gratuito, que seja feito ali por caridade. Não existe isso. Muito obrigado, presidente.